Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes. Quando o presidente Lula disse que não acreditava direito no Sérgio Moro, ele não estava se referindo à investigação da Polícia Federal. Muito pelo contrário. O que ele quis dizer é que Moro estaria se aproveitando de uma situação que tinha começado em 2017, onde, de forma nenhuma, o Sérgio Moro estaria incluído. Até porque o Sérgio Moro nada fez para justificar o sequestro pelo PCC. Na verdade, o promotor Lincoln Gaquia é quem há 18 anos promove ações contra o PCC. Logo, esse era um alvo importante. Porém, o que queria o PCC? Em primeiro lugar, a libertação de Marcola. Sabe-se que ele teria gasto 60 milhões de reais numa tentativa de fuga, quase que impossível. E nesse íntere, o que estava em jogo? Sequestrar algumas autoridades para gerar um debate político. Daí então é que surge a ideia do Sérgio Moro, mas de forma nenhuma foi ventilada a ideia de assassinato como a imprensa corporativa está colocando. É aí que está o problema. O Sérgio Moro sabia disso há 5 anos, que autoridades seriam sequestradas e, evidentemente, a partir do momento que ele se tornou autoridade, além de juiz, e que foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, seria interessante. Mas nunca aquela velha história de que, vão matar Sérgio Moro, por quê? Não havia nenhum motivo para o PCC querer assassinar Sérgio Moro. O PCC gostaria de assassinar aquele que colocou os membros do PCC na cadeia, que é o promotor Lincoln Gaquia, que informou ao Sérgio Moro de que houve uma conversa que eles estavam monitorando de que o Sérgio Moro ou um membro de sua família seria sequestrado. Foi daí então que, sabendo dessa história, a juíza de Brasília, aquela que copia e cola, que copiou a sentença de Sérgio Moro para incriminar o presidente Lula, chegando ao ponto, meus caros e minhas caras. Os senhores conhecem o Léo Pinheiro, que é o Adelmário Pinheiro, filho para nós aqui de Vitória da Conquista, do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa conquistense, José Adelmário, esse é o nome, José Adelmário Pinheiro. A juíza copiou tanto que ela colocou que estavam envolvidos na denúncia de delação ao presidente Lula José Adelmário Pinheiro e Léo Pinheiro. Léo Pinheiro e José Adelmário Pinheiro são a mesma pessoa, de modo que ela não leu nada, não fez nada direito e tal, já é uma pessoa de se desconfiar. O que aconteceu e que o presidente Lula chamou a atenção? É que o presidente Lula, numa entrevista descontraída, falou do seu passado, de ter sido encarcerado injustamente pelo juiz Sérgio Moro. E aí os hipócritas falam o seguinte: ora, o Lula é vingativo, bacana, né? Você fica 580 dias preso e você não pode expressar uma palavra mais forte contra quem lhe colocou naquela situação, sabendo que não poderia fazê-lo. Porque a indignação do presidente Lula não é pelo fato de ter sido condenado, mas é de ter sido condenado por alguém que sabia que não poderia condená-lo porque era incompetente juridicamente, mas mesmo assim o fez. E jogando na Rede Globo
conseguiu levar a massa brasileira a concordar com ele. Aí é que está o X do problema. Porque se você está tendo um julgamento justo e é condenado, você não vai poder se expressar com indignação alguma. Todavia, se você é condenado por alguém que não poderia agir no seu processo, você pode muito bem dizer qualquer palavra. Agora, o mais interessante é que a canalice das pessoas é tão grande que Lula disse o seguinte: naquela época, disse, o negócio era full com o Moro. Coisa mais natural que qualquer um fala. Eu não costumo falar isso não, mas eu sei que eu tenho amigos que falam coisa muito mais simples. Eu assisti, por exemplo, um presidente da República dizer o seguinte: eu não vou deixar com minha família se eu puder trocar o delegado. Se eu não puder trocar o delegado, eu troco o diretor da polícia. Se eu não puder, eu troco o ministro. Aí foi crime. Mas a vagabundagem dos bolsonaristas é tão grande que disseram: não, nós vamos ter que pedir o impeachment do presidente Lula, porque ele não poderia falar isso. Mas Bolsonaro podia. Por algo que não era nem interessante, é porque ele estava fazendo a defesa de sua família e utilizando o Estado brasileiro para isso, com seu intento nefasto, completamente diferente de uma pessoa que estava encarcerada indevidamente. Tanto é que os julgamentos foram anulados. A pessoa não pode falar aquilo. E aí, parte da imprensa, que o pior que nós temos é o seguinte: a imprensa vai e resolve de novo eleger o Sérgio Moro como se fosse uma pessoa qualificada, e não é. Aquele ator da Rede Globo, Agostinho Carrara, eu vou falar esse nome que é mais fácil de identificar, ele disse isso em alto e bom som ao pessoal da CNN, que resolveu agora colocar o Sérgio Moro como um maestro e o presidente Lula como uma nefasta pessoa que foi indecoroso no cargo e tal. Aquela outra menina que me falha aqui a memória, tem aquela falinha assim, lá que trabalha na Bandeirantes e na TV Cultura de São Paulo. Esqueci o nome dela, aquela que Bolsonaro esculhambou no debate. Esqueci mesmo o nome, passou o nome da pessoa. Ela toda a vida foi uma pessoa parcial em tudo que falou. Não é uma jornalista ruim, é uma jornalista boa, porém altamente parcial, totalmente contra o Lula. Aí começou, o Lula não sei o que, o Lula tudo mimimi, bobagem. Mas Leandro Demore, eu vou colocar aqui para vocês, ele vai dizer realmente o que aconteceu. E vocês vão entender que Sérgio Moro não tem nada a ver com isso. A juíza que eu falava anteriormente, ela aproveitou a entrevista do presidente Lula e autorizou a quebra de sigilo. Ora, se você está investigando sigilosamente uma quadrilha, qual o interesse você tem em quebrar o sigilo para jogar na imprensa? Fazendo isso, ela jogou na imprensa e colocou em risco não Sérgio Moro e a família dele, mas todas as pessoas que estão envolvidas na investigação. E ela fez isso apenas por motivo político, para tentar subir um pouco o moral do tal do senador Moro, que é um zero à esquerda no Senado. Ninguém tem por ele um tratamento respeitoso. Ele é apenas tolerado entre os seus pares no Senado. Mas vamos ouvir aqui o que Leandro fala e vocês vão ver e vão sentir a verdade. A manchete é: PCC tinha planos de resgatar Marcola. Esse era o plano do PCC, é por isso que eles estavam se movendo. Tinha isso também? Tinha, mas o plano era resgatar o Marcola, ou, como alternativa, forçar o Estado a levar o Marcola de volta para São Paulo. E aí que entra os sequestros. Segunda coisa, não foi o Moro que mandou transferir o Marcola para Brasília. Isso é falso. O pedido para transferência do Marcola e de outros líderes do PCC para outros presídios para fora de São Paulo foi feito pelo promotor Lincoln Geisel.
Gaquia ainda em 2017. O que aconteceu? 5 meses atrás, enquanto monitorava a movimentação do PCC, porque é o que o promotor Lincoln Gaquia faz há 18 anos, já fez várias ações contra o PCC, várias, a vida desse cara é isso. Muito bem, 5 meses atrás, identificaram esse plano de sequestro de autoridades. E durante a investigação disso, foi identificado o nome do Sérgio Moro. E aí, começaram a ligar os pontos dentro da investigação. O Sérgio Moro só está a salvo graças ao senhor Lincoln Gaquia, graças à Polícia Federal, ao GAECO. Quando o promotor soube disso, ele pessoalmente avisou ao senador e à sua esposa, Moro e Rosângela, está acontecendo isso, e nós temos indícios de que vocês serão vítimas de um sequestro. Então, o Moro já sabia disso antes da operação ser deflagrada ontem. Qual que é o quiprocó aqui? Por que o PCC tem interesse no Moro? O Moro nunca fez absolutamente nada em relação a crime organizado de tipo mafioso como o PCC. Para não dizer que não fez nada, ele conseguiu aprovar o fim da visita íntima. E, claro, por ele ser um personagem midiático. É óbvio que se você faz o sequestro do Sérgio Moro, você vai gerar mídia o tempo todo. Você vai gerar debate político o tempo todo. E vai gerar caos informacional também, de acusação, de que o PT mandou sequestrar, de que o Moro não sei o quê, que é o que está acontecendo exatamente agora. Então esse era o motivo também. E como ontem o governo aparentemente não foi informado dessa operação, porque o governo não tomou as rédeas de como esse discurso ia ser contado para as pessoas, na imprensa e nas redes sociais. Quem tomou as rédeas disso foi a turma do Moro. E quem pegou carona nisso foi a turma do Bolsonaro. E isso dá agenda. E aí esqueçam que o Bolsonaro brigou com o Moro. Política, ela não funciona desse jeito. É óbvio que o plano de comunicação para isso já estava pronto. Estamos lidando com profissionais. A coisa mais correta a se fazer com esse encadeamento de fatos que a gente tem. O que foi que saiu ontem? PCC tinha planos para sequestrar Sérgio Moro. Então, uma coisa é o que aconteceu, outra coisa é o uso político e a rédea da narrativa dos fatos. Pronto, aí você entendeu o que acontece. Nesse meio, estava também incluso o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Então, por que a confusão está toda em cima do Sérgio Moro? É isso que o presidente Lula falou. É que houve um aproveitamento de uma ação que seria possível. Está aqui provado que Sérgio Moro não fez absolutamente nada em relação ao PCC. Tudo que foi feito foi pelo promotor Lincoln Gaquia. O que aconteceu com Sérgio Moro? Ele não fez nada especificamente para o PCC quando ele era ministro da Justiça. O que ele fez foi o seguinte: ele fez a medida de proibição de visita íntima aos presos nos presídios federais do Brasil. Não era só o PCC, é todo mundo que tivesse preso. As visitas íntimas proibidas, apenas para esses presos de alta periculosidade. Foi isso que houve, né? Não seria motivo para ninguém matar Sérgio Moro. Não houve nenhuma conversa entre o promotor Lincoln e o Sérgio Moro falando sobre assassinato. Mas o que saiu na mídia, vai matar, não era disso. O que eles queriam era criar um clima no país onde pelo menos a discussão acontecesse. E com isso, talvez, a fuga do Marcola fosse possível de se fazer. É isso, gente. Tudo se aproveita na política. O Sérgio Moro saiu do governo dizendo que Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. Correto? Correto. Depois ele foi apoiar Bolsonaro, lamber as botas de Bolsonaro, o que significa dizer que em matéria de caráter ele passou muito longe. Boa noite.